Seja muito bem-vindo no nosso programa Isso é Pecuária, um programa da Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso. Sou Heloísa Rage, médica veterinária, e traremos aqui informações, notícias, ciência, tecnologia de toda a cadeia produtiva da pecuária de corte. Uma cadeia que provê o Brasil e o mundo com a carne vermelha bovina, um alimento insubstituível para o pleno desenvolvimento da raça humana, desde a concepção até a velhice. Traremos também histórias inspiradoras de pecuaristas, técnicos que participam dessa pecuária. E olha só, receitas fáceis e simples, nutritivas, para todos fazerem no seu dia a dia em sua casa. Com o quê? Com a carne vermelha bovina. E na primeira matéria do programa Isso é Pecuária, traremos aqui uma história inspiradora de um agropecuarista, o senhor Arno Schneider, engenheiro agrônomo gaúcho, que quando chegou em terras mato-grossenses, teve a certeza de um futuro garantido e promissor para ele e para a sua família. Acompanhe aí! Engenheiro agrônomo de formação, Arno Schneider não se contentou em apenas observar o cenário ao redor. Em 1978, deixou o Rio Grande do Sul e partiu para Mato Grosso, onde começou uma jornada marcada por inovação e dedicação ao campo. Eu nasci na praça central do Rio Grande do Sul, sem nenhum contato com o agro. Tive algum gosto pela atividade, não sei porquê, mas havia certo alguma coisa dentro de mim que me fez seguir o caminho da produção agrícola e da pecuária. A vontade de progredir me fez caminhar por novos caminhos, seguir novos caminhos. Retornei à minha terra natal, Ijuí, montei uma empresa de assistência técnica agropecuária e comprei um pedacinho de terra de 60 hectares em sociedade com um irmão meu, onde então se iniciou a produção agrícola. Então se plantava soja e trigo na época lá. Arno abraçou o desafio de integrar tecnologia e pecuária, tornando-se um dos pioneiros na região de Santo Antônio de Leverger. Logo, a Fazenda Boqueirão se tornou referência, tanto na criação de gado quanto na inovação agrícola. Iniciamos a exploração de soja no Cerrado, aqui do Mato Grosso. Se algum historiador resolver contar a história da soja do Mato Grosso, com toda certeza vai ter que me incluir nessa história. É bom que ele faça logo, daqui a um pouco os pioneiros morreram e ele não tem mais condição de se informar diretamente com os pioneiros, né? Mas foi assim. Compramos a nossa terra na beira do asfalto. O governo militar havia feito o asfalto até Cuiabá já na época. E iniciamos o plantio e eu via todos os dias ali na beira do asfalto mudanças e mudanças da gauchada e catarinense e paranaense subindo e passando na frente da rodovia. Aí pensei, esse pessoal vai precisar de semente. Aí resolvi produzir sementes de soja e arroz. E realmente foi um bom negócio naquele período. Nesse período aí a gente resolveu, tinha poucos produtores no estado, 3 ou 4 só. E aí eu resolvi fundar uma associação de sementes no estado. Então eu fui o fundador e o primeiro presidente da Aprosmate, hoje uma grande potência no estado. Alguns anos depois, o negócio ganhou novos rumos, principalmente com o crescimento da família. Com a chegada dos filhos se formando em agronomia e em zootecnia, a sociedade já não teve mais razão de ser, cada um foi seguir o seu caminho. Eu escolhi então a pecuária e ele ficou com a agricultura, meu sócio e irmão ficou com a agricultura. E assim foi.
Aqui então compramos essa propriedade aqui, que também era tudo mato da época, em 83, e então resolvi fazer pecuária aqui. E sempre pautamos por uma pecuária avançada, com uso de adubação, com uso de divisão de pastos, com rotacionado, e há 22 anos atrás se iniciou também um processo de plantio de árvores no meio do pasto. É o sistema silvopastoril. Com visão empreendedora e determinação inabalável, Arno diversificou as atividades da fazenda, unindo a pecuária e a plantação de teca, muito utilizada na fabricação de móveis. Provavelmente eu vou morrer antes de dessa teca ser o grande fator econômico da propriedade, né? Isso é lógico, é natural e é assim mesmo. Então, mas é bom igual, você ter sempre recompensado por deixar isso para os filhos ou para os netos, né? Então, provavelmente, filhos e netos, com toda certeza, estarão com minha fotografia beijando ela e dizendo: ô vovô, você pensou bem, hein? Que bom que você plantou essa teca e que está proporcionando esse bem para nós aqui agora, né? Mas o outro fator que também importou muito nesse plantio de consórcio é que eu considero extremamente prazeroso. Eu gosto. Eu venho todos os dias para a fazenda, tenho 81 anos, trabalho todos os dias, venho sozinho de Cuiabá até aqui, né? Organizo o pessoal que vai trabalhar no manejo da teca, e isso para mim é prazeroso demais, né? Então hoje minha vida está na área de produção, está mais em cima da teca do que em cima da pecuária. A harmonia entre a pecuária e o cultivo da teca é mais que uma estratégia financeira. É um compromisso com a sustentabilidade. Preservação ambiental, isso virou quase que uma religião, né? E até um tipo de modismo atualmente. Então, hoje em dia você não tem mais condições de fazer nada sem incluir dentro do teu projeto a preservação ambiental ou qual é o impacto ambiental que essa atividade vai ter, né? Então, é bom que seja assim, né? Não é ruim, é bom, é legal, né? E o bom é que numa propriedade rural, tanto em agricultura como em pecuária, todos os projetos que influem na produtividade, no aumento da renda, eles também agem com um fator positivo na sustentabilidade. Então, não há um conflito entre produtividade e lucro e melhorias na área ambiental. Não existe esse conflito. Normalmente, eles são adicionais. A hora que eu adiciono uma técnica que é adequada para melhorar a produtividade, ela também resulta em ganhos ambientais, né? Veja o caso da agricultura do plantio direto, né? Antigamente não se fazia plantio direto. Eu comecei aqui gradeando e 2 ou 3 vezes toda a área antes de plantio. Hoje em dia não se faz mais essa gradeação. Na fazenda Boqueirão, Arno cria gado e cultiva árvores teca. Essa união é chamada de sistema Cives Pastoris. Quem utiliza esse sistema é importante entender como plantar para que o negócio florestal seja bem sucedido. Nós temos que, num sistema silvopastoril, harmonizar os 3 elementos que compõem esse sistema, que é a pastagem, a árvore e o gado. Eles têm que estar em perfeita harmonia e sempre pensando em preservar a produtividade do pasto. Nós temos como um efeito colateral muito grande, que é a melhoria da sustentabilidade do setor pecuário, porque a árvore sequestra carbono e aquele carbono emitido pelo bovino é compensado em grande parte pela absorção de carbono atmosférico pela árvore. Como essa árvore vai se destinar à fabricação de móveis e bens duráveis, esse carbono vai ficar preservado dentro dessa madeira por dezenas de anos. Então, num sistema silvopastoril, além de um aumento da renda,
você ainda tem ganhos colaterais, principalmente os ganhos ambientais. Com toda a experiência e bagagem, ele dedica a compartilhar o conhecimento com estudantes e a população em geral. E a divulgação de conhecimento veio do meu tempo de extensionista rural, onde você é um divulgador de conhecimentos técnicos para o produtor rural, e isso ficou dentro de mim. Eu sempre divulgo totalmente os meus conhecimentos através de artigos que eu escrevo, né? E faço questão de ensinar algum vizinho. Isso o bom do agro é o seguinte: você não considera o teu vizinho como um concorrente. Já na cidade, não. O comércio de material de construção, que tem um vizinho ali do lado com material de construção, ele vai torcer para ele quebrar, né? Aí é um rio de piranha, né? Ali cada um vai querer ser o melhor possível em detrimento do outro, né? Então existe esse tipo de coisa. No agro, não. Você se sente até orgulhoso em poder transferir conhecimento para um vizinho ou para a comunidade em geral. Além de produtor rural, Arno também se empenha em desmistificar a visão negativa sobre a pecuária, frequentemente vista pela maioria dos brasileiros como vilã. A pecuária de corte é muito visada com relação às emissões de gases de efeito estufa. E, na verdade, as pessoas ambientalistas, o próprio painel do clima, celebridades informam para o público em geral que a pecuária de corte é um grande vilão nas emissões de gases de efeito estufa, no caso o metano. Na verdade, só falam das emissões e ninguém fala das reduções químicas que vão haver e nem dos sequestros de carbono que a atividade pecuária promove. Então nós vamos aqui tentar explicar o que acontece com as emissões e com os sequestros. Primeiramente, as emissões. O gado realmente emite CH4, que é o metano, que é um potente gás de efeito estufa, 25 vezes mais potente do que o CO2. Então, a sua equivalência em relação ao potencial de aquecimento do metano em relação ao CO2 é mais ou menos em torno de 25 vezes mais potente. Mas temos um fator muito interessante em pró do metano. Ele só dura 10 anos na atmosfera, diferentemente do dióxido de carbono, que dura próximo de 1000 anos na atmosfera. Então, o gado realmente emite, mas como em 10 anos aquilo que ele emitiu há 10 anos atrás está sendo removido hoje. Então, é zero. Não há adição de metano na atmosfera. Tudo aquilo que foi arrotado, digamos, em 2022, e tudo aquilo que foi arrotado em 2012, digamos, por exemplo, agora foi totalmente removido. Então, se equivaleu, que o rebanho ficou estável nesse período de 10 anos. A vitalidade e animação com as perspectivas do trabalho no campo se estendem para a maneira como ele vê o futuro do agronegócio no Brasil. Que tudo que foi desmatado até hoje foi necessário para alimentar a população. Significa que toda essa gritaria em torno do desmatamento até agora, na verdade, não tem muita razão de ser, porque ele foi necessário. A Amazônia, eu acho que sim, ali tem que preservar, não há necessidade de desmatar a Amazônia. Eu acho que a Amazônia, a floresta em pé vai valer muito mais do que a floresta derrubada. Além da queima dessa floresta ser um poluente muito grande. Muitos ambientalistas tentam ligar a derrubada e a queima da floresta amazônica à atividade pecuária. A pecuária não tem nada a ver com isso. É um maluco lá que resolveu desmatar, ilegalmente, totalmente, o governo não está fazendo nada para coibir isso, e agora o pecuarista vai ser responsável por essa atitude desse maluco? Não tem nada a ver. Aos 82 anos, ele nem pensa em aposentadoria. Você não vai nunca promover uma melhoria ambiental se você tiver prejuízo monetário fazendo isso. Você tem que também ganhar dinheiro, senão não vai funcionar. Os humanos não são assim.
Tá? Então, tentar sempre agir nesse sentido de obter lucro pela atividade que você faz e ter prazer em exercer essa profissão. Enquanto eu puder vir de arrasto até aqui na fazenda, alguém puder me levar, eu vou vir para a fazenda. Né? É claro que daqui a um pouco vai haver dificuldades em dirigir o veículo, né? Vai ficar perigoso para mim andar na rodovia, né? Os instintos e tudo isso vai diminuindo, né? Mas eu vou acabar vindo igual. Arno Schneider é símbolo de perseverança e comprometimento com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Gostaram da matéria? Como é bom conhecer pessoas e ouvir boas histórias. Seu Arno, quero agradecer a confiança e receber toda a equipe do nosso programa Isso é Pecuária em sua casa e abrir as histórias, a sua propriedade e mostrar o bom exemplo de gestão e emprego de tecnologia na pecuária mato-grossense. E trazendo ainda palavras de esperança e de um futuro ainda melhor para a nossa agropecuária. Dando sequência ao nosso programa Isso é Pecuária, vamos para a nossa segunda matéria. Toda semana acontece a reunião e encontro de pecuaristas e técnicos na sede da Nelore Mato Grosso, no Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro. Nesse evento, nós tivemos a presença de Eduardo Fará. Ele apresentou uma nova ferramenta de comercialização de bovinos. Acompanhe essa matéria. A pecuária é uma das principais atividades econômicas do estado de Mato Grosso. Porém, ela enfrenta certos desafios na comercialização do gado. No entanto, hoje existem novas soluções tecnológicas para otimizar esse processo e trazer melhorias para os produtores rurais. A fim de trazer mais conhecimento aos associados, a Nelore Mato Grosso promoveu uma palestra sobre novas tecnologias para a comercialização de gado em Mato Grosso. Hoje, as maiores dificuldades são encontrar a cada momento as melhores oportunidades de negócio e de uma forma segura, né? Então, tanto para vender quanto para comprar, achar a oportunidade certa, a pessoa certa, o valor justo, né? Então, esses acho que são os desafios de todos na hora de comprar ou de vender. Acho que o que a gente falou aqui hoje, né, de 2010 para 2020, o peso médio da carcaça brasileira aumentou em quase 2 arrobas, que é muita coisa. E isso foi atingido com tecnologia de genética, por exemplo, que a Nelore aqui fomenta, tecnologia de nutrição, de sanidade, de maquinário, de reforma de pastagem. Então, a tecnologia ela já se mostrou muito importante, só que na parte comercial ela não avançou tanto, né? Então, esse é o desbalanço que a gente tem e que a gente tem agora o dever de balancear. Durante o bate-papo com associados, Eduardo apresentou a plataforma Gado Certo, que conecta pecuaristas de forma inteligente e inovadora, cuidando da compra e venda de gado do início ao fim. Bom, o principal ponto é que você consegue ter uma visão de lotes, né? Dos lotes que estão disponíveis para comercialização, raça, peso, sexo, a distância que está da propriedade que está comprando. Então isso facilita muito para a gente fazer uma conta mais assertiva daquela oportunidade de negócio e dentro dela qual que vai estar mais adequado ao momento de cada um e dos seus custos e do seu sistema de produção também, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um booking para poder localizar um hotel, quando a gente fala de um Uber para localizar um transporte, um iFood para localizar uma alimentação, isso não aconteceu ainda na pecuária, mas vai acontecer porque é um mercado muito grande e que carece dessa plataformização. Então, uma tendência é você conseguir conectar melhor o mercado, tornar uma comercialização mais segura, com processos de pagamento e também garantir a entrega do produto de uma maneira mais confiável, também com utilização de auditoria. Isso não tem volta, não é o pecuarista, não é a gente que decide isso o mercado decidiu que vai exigir e agora a gente tem que ver a maneira mais eficiente para ajudar o pecuarista nessa parte de comercializar dentro das conformidades de compliance e sustentabilidade.
Segundo a Gado Certo, grande parte dos produtores não tem acesso ao mercado digitalizado de compra e venda de gado e, por não saberem, perdem grandes oportunidades de negócio. As maiores dificuldades são encontrar a cada momento as melhores oportunidades de negócio e de uma forma segura, né? Então, tanto para vender quanto para comprar, achar a oportunidade certa, a pessoa certa, o valor justo, né? Então, esses acho que são os desafios de todos na hora de comprar ou de vender. O tempo nosso hoje em dia é algo muito valioso. Então essas plataformas com eficiência, com honestidade, com credibilidade, isso aí ela ajuda muito o pecuarista a ter essa rentabilidade rápida, certa e com eficiência para ter lucratividade, né? O presidente da entidade faz um convite para os pecuaristas mato-grossenses. Todos os associados, todos os produtores que puderem vir aqui se associar e participar, trocar ideia, mostrar as dificuldades, a sua realidade, eu acho que isso é extremamente importante, não só para ele, para todos os pecuaristas do estado. Quero aproveitar e reforçar as palavras do presidente da Nelore, Alexandre Raj. Pecuaristas, empresários rurais, venham se associar à Nelore Mato Grosso. Juntos somos mais fortes. Vocês acompanharam esse evento técnico, onde o pecuarista teve a oportunidade de conhecer mais uma ferramenta de lucro para a sua propriedade. E agora vamos para um breve intervalo e retornaremos com o nosso programa Isso é Pecuária. Leva um bom tempo para um pasto se formar, para um boi se tornar uma boiada e só então se transformar em alimento na mesa. Nada acontece da noite para o dia. Tudo exige esforço, dedicação e o trabalho de muita gente. Gente que pega cedo na lida, que cuida da saúde, bem-estar e nutrição dos animais. Que sabe o que é preciso em cada fase da produção. Gente que trabalha para oferecer carne de qualidade. Que corre atrás da notícia para mostrar a realidade do campo. São muitos os profissionais que tornam a nossa pecuária uma atividade de sucesso. E todos trabalham juntos, dentro ou fora da porteira, para encontrar as melhores soluções. É isso que torna a nossa pecuária mais forte. Homenagem da Acrimate a todos os profissionais que trabalham para levar a pecuária de Mato Grosso cada vez mais longe. Estamos retornando para o nosso programa Isso é Pecuária, um programa da Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso. Estamos no nosso segundo bloco e já vamos para a nossa próxima matéria. Foi produzida no campo experimental do Grupo Matsuda. Ali, a equipe técnica recebeu a equipe do nosso programa e trouxe muitas informações sobre manejo de pasto, novas gramíneas. Acompanhe aí! Imagine-se em meio a vastos campos verdejantes. Agora, visualize a importância dessas forrageiras, não apenas como simples vegetações, mas como pilares essenciais na sustentação da vida animal. Nesta reportagem, vamos falar da importância do manejo de gramíneas para o ciclo pecuário. Cada região e tipo de solo demanda uma forrageira específica. O produtor rural deve levar em consideração fatores como a resistência a pragas, adaptação ao clima local, valor nutricional e quantidade de rebanho. Juca, nós estamos aqui nesta propriedade com várias espécies de forrageiras. A gente ouve sempre falar do produtor
qual que é a melhor, qual que é mais apropriada e qual que é a importância dessa escolha já no início? Everton, a escolha da forrageira, ele é de supra importância, tá? Se você for pegar aqui, todas são de qualidade, mas só que eu vou precisar de uma que vai adequar nas condições da minha propriedade. Aonde a parte técnica é muito importante nessa parte de indicação, porque quando nós estivermos na propriedade olhando os fatores limitantes que cada propriedade tem, que são o tipo de solo, o tipo de fertilidade do solo, topografia do solo, o grau de drenagem, o manejo também é muito importante, e controle de inseto. O inseto também na área é muito preocupante. Então, quando nós trabalhamos sabendo quais são os fatores limitantes dele, nós vamos ver qual é a variedade que tem no mercado que vai adequar nas condições da propriedade dele. A parte mais crucial dessa fábrica são as folhas, porque são nelas que ocorre a fotossíntese. E para os animais, as folhas são a parte mais nutritiva da planta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arar, gradear o solo, porque eu tenho que quebrar aquela crosta, que aquele solo ficou compactado, tá? Para quê? Para que quando aquela semente ela começar a germinar e ela começar a produzir a plântula, aquela plântula vai se tornar uma planta adulta e com o enraizamento dela indo mais profundo no solo, ele vai aproveitar melhor a umidade do solo na profundidade e também na questão para suas raízes secundárias absorver mais nutrientes. Com isso vai me tornar o quê? Maior produção de massa. As sementes devem estar seguras contra os elementos que podem prejudicar a germinação, como chuva, sol e insetos, como explica Jucá. Porque o ideal da profundidade da semente é em torno de 2 centímetros. Se eu passo um rolo compactador, pode ser um rolo compactador de chapa, pode ser um rolo compactador de pneus, pode ser um rolo compactador de madeira, o que eu vou fazer? Principalmente no solo mais arenoso. Na hora que eu passo o rolo, ele vai adensar aquela camada e aquela semente ela vai estar protegida, porque se der uma chuva e o solo está muito fofo, a própria água, quando o solo chupa a água, ele leva a semente mais para baixo. E se ele for abaixo de 2, 3, 4 centímetros, a tendência dela é nem sair. Ela germina e acaba morrendo dentro do próprio solo. Então, por isso é muito importante a incorporação da semente. Depois de 50 dias, desde o plantio, os produtores podem finalmente colher os frutos do trabalho árduo e fazer uso das forragens para alimentar o rebanho. Mas esses 50 dias ele vai depender muito dos fatores climáticos, que é a temperatura, umidade e calor. Eu preciso desses 3 para a planta, a semente germinar e a planta crescer também, tá? Vamos dizer que com 50 dias ele está num tamanho razoável e você quer ver se estou em condições ou não de fazer o primeiro pastejo, você pode fazer o seguinte: você pode simular a bocada do gado e puxa. Se a raiz estiver firme, você já coloca um gado mais leve, uns bezerros mais leves, para que ele possa comer e eu estimular o perfilho, para ele me dar mais produção de massa. Com as forragens maduras e prontas para o consumo, o pecuarista pode garantir uma dieta equilibrada e nutritiva para os animais. O gado, normalmente, ele não come para cima, ele come do teu prumo para baixo, ele come ponta. Então não adianta eu ter uma variedade que vai me dar 2 metros de altura, um pasto excelente, se o gado não vai comer. Então o manejo ele é muito importante, porque ele vai comer ponta. Então o animal, quando ele come ponta, ele come o quê? Melhor qualidade.
Optar por forrageiras adequadas ao tipo de animal e às condições climáticas locais é essencial para o sucesso da criação. Por isso que nós temos N quantidade de forrageiras para adequar em cima dele. Mas você pergunta assim, mas tem vários pânicos, não são iguais? São algumas coisas, produção de forragem, de massa, controle de insetos, alguma coisa, resistência. Mas no final é que ele vai saber manejar. Não é que aquela variedade, para mim, ele vai ser bom para você. Então aquela variedade que a pessoa, o nosso cliente, o pecuarista, ele sabe trabalhar. Em cima daquilo que ele sabe trabalhar, é o melhor capim que ele vai ter lá, o melhor forrageira. O manejo adequado não apenas envolve promover o crescimento de novas folhas, mas também garantir que as folhas mais antigas, as folhas basais, não sejam sombreadas em excesso. Eu tenho que saber a taxa de lotação que eu vou trabalhar, para eu não ter nem excesso, para eu ter um super pastejo, onde eu fico com aquele pasto bem baixo, aonde não me dá aquele índice de área foliar que é que faz a folha rebrotar. E nem também eu colocar poucos animais que eu vou ter excesso, eu vou ter perda, porque a forrageira ele vai sair da sua fase vegetativa e ele vai entrar na sua fase reprodutiva. Quando ela entra na sua fase reprodutiva, ele começa a produzir semente. Então toda a energia dela, ela vai para a semente, onde a planta fica fibrosa, a proteína dela cai, a altura dela influencia, tá? Já na degradação do pasto, tem que tomar muito cuidado também qual variedade que vai se usar em relação à declividade. Se eu tenho uma área com uma declividade maior, eu já entro com uma braquiária, porque o seu sistema radicular é mais fechado. Então ele segura mais a estrutura do solo. Já um pânico não, ele já é touceira. Então dependendo da declividade, ele acaba, dependendo da enxurrada, não segura o solo. Então tomar muito cuidado também na indicação. Sempre procurar uma pessoa técnica para orientar, para ter o menor perda possível. Aqui nós estamos diante de uma espécie de forrageira, né? Essa popularmente conhecida como paredão. Qual que é a principal característica dela e o porquê, para que tipo, né, de manejo ou de animal ela é indicada? Ela tem mais perfilho, tá? O colmo dela, ela é menos talo do que a mombaça, ela é mais verde. E ela tem na sua base um pelinho chamado jossal. Então esse pelinho, ele inibe que a ninfa da cigarrinha suga o caule. Então ela tem uma pequena resistência à cigarrinha por causa desse pelinho chamado jossal, tá? E uma outra coisa também que destacou em relação à mombaça, que os internódios dela são mais próximos. Quando você fala internódios é o quê? E quando sai uma folha da outra. Quando entendi. sai a folha, certo? Certo. Então eles são mais próximos. Então essa proximidade dela faz com que ela tenha 27% a mais de produção de massa comparado com mombaça. E o seu rebrote, a sua germinação é muito boa após o pastejo. Ele é indicado para o solo argiloso porque é na argila que está os nutrientes que eu vou oferecer para ele. Nós estamos diante de outra espécie aqui de forrageiras que é MG5. MG5. Quais são as características, Jucá, esse tipo de forragens? O MG5, ele é o que das braquiárias que mais exige fertilidade. Segundo vem o marandu, aí depois vem decumbis, braúna e MG4, e depois vem o umidícola e dictioneura, tá? Que é para solo mais fraco, a umidícola para a área alagada, onde para a água. Só que o MG5, como ele produz mais massa do que as outras braquiárias, ele produz em torno de 30% a mais de massa, você não faz ele feno em pé.
Então, Quando você fala feno em pé, é o quê? É deixar aqui, ele passa, eu vou fazendo o manejo e depois eu volto nele. Ah, entendi. Eu não consigo, porque quanto mais ele passa, mais fibroso ele fica menos palatável para os animais. Então, o que eu tenho que fazer? Manejo. Eu sabendo manejar a altura de entrada e a altura de saída, hoje o MG5 é um dos melhores capins que tem para engorda. E ele também tem um excelente rebrote. Então ele é uma variedade que você pode pôr animais que ele aguenta. Dentro daquele taxa de lotação, que cada um tem o seu limite de produção de massa por ano. Eu tenho que trabalhar, seja qual for, dentro da sua genética e da sua ciência. Agora você, produtor, pode orgulhar do trabalho realizado e colher os frutos desse investimento. E aí, gostaram? Pecuarista, fica uma dica. Antes de criar boi, temos de ser produtores de pasto. Essa é a aptidão da nossa pecuária nacional, Sistema de Produção a Pasto. Bem, na sequência você vai acompanhar o boletim semanal do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Fique aí com as informações. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Silva, sou coordenador de inteligência de mercado aqui do IMEA e hoje vim trazer um pouco sobre o boletim que fizemos, um boletim informativo sobre o boi gordo. Bem, nosso indicador de preços ele é majoritariamente composto pela raça Nelore. Então, a análise dessa semana é sobre o deságio da fêmea em relação ao boi gordo. Bem, é sabido que a gente tem esse deságio na arroba da vaca, muito por conta da questão de rendimentos no frigorífico. Mas esse ano nós vimos um cenário um pouco diferente que nos chamou a atenção para trazer essa análise aqui para vocês. Bem, a gente viu um deságio muito maior do que uma média histórica. Então a gente viu um deságio agora em março em 10,2%. Então a fêmea está 10,2% mais barata em relação ao boi gordo. Isso ele é motivado a uma série de fatores. Muito por conta da fase do ciclo pecuário que a gente se encontra. Então, nós vimos ao longo do ano passado um intenso abate de fêmeas e agora, esse começo de ano, a gente também segue nesse ritmo. Ele está vindo um pouco mais compassado, mas ainda assim é um ritmo forte. Fevereiro foi recorde, agora em março a gente teve um intenso abate de fêmeas, mas a gente já viu um pouco de recuo. A gente sabe também que esse primeiro trimestre do ano ele é muito motivado, esse abate de fêmeas, por conta além dessa parte do ciclo pecuário, mas agora, nesse momento, pela estação de monta. Então, com as fêmeas que não conseguiram ser emprenhadas, elas acabam indo para o descarte, para o abate, e assim a gente vê essa sobreoferta de fêmeas, e assim o preço dela tem esse deságio ainda mais acentuado. Ao longo do ano, nós acreditamos que, se manter esse nível, esse abate de fêmeas, sendo abatidas todos os meses, o preço deve ficar ainda lateralizado, igual a gente vê, né? Sem tantas alterações ao longo dos dias e semanas. Mas, assim que a gente passar esse ano de transição, que é um ano sempre complicado, nós devemos ver preços mais interessantes para todas as categorias. A gente vai ver primeiro nas de reposição e logo, consequentemente, na vaca. Então, fiquem sempre de olho, o IMEA sempre traz boletins semanais e acompanhem sempre aqui o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima! Toda semana, o IMEA solta boletins e relatórios atualizados de todas as cadeias agropecuárias mato-grossense. Então, acompanhe no site e aqui, no nosso programa Isso é Pecuária. Afinal, temos de estar bem informados de fontes com credibilidade. Vou chamar um rápido intervalo e voltaremos com o nosso programa Isso é Pecuária. Estamos de volta
no nosso programa Isso é Pecuária, um programa da ACNMT, Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso. Agora, o melhor bloco, o bloco em que teremos receitas. Receitas nutritivas, fáceis, para oferecermos às nossas famílias no dia a dia. Dicas importantíssimas. Vai aí a nossa primeira receita, um delicioso bife a cavalo. Olá, sou o chefe Rafael Maimone, sou formado em gastronomia há mais de 20 anos, tive restaurante em Cuiabá por 15 anos e agora atuo como professor no Instituto Gastronômico das Américas, a unidade IGA Cuiabá. É uma escola de gastronomia e confeitaria aqui da capital. Cada programa nosso, nós estaremos utilizando como base a carne de Nelore. Formas de cozinhar, formas de preparo, que você vai ter técnicas e preparações para todo tipo de carne que a gente vai ter de Nelore. Sejam bem-vindos e vamos lá! E para a nossa primeira receita do programa, nós vamos utilizar o patinho. Nós vamos fazer um bife a cavalo. E o patinho, ela é uma carne extremamente fácil de trabalhar. Ela é uma carne ótima, que tem pouca gordura, tá? A gente vai fazer ela no método de cocção de grelhado. A gente vai grelhar ela aqui na nossa frigideira. E aí a gente vai ter o nosso acompanhamento clássico brasileiro, o arroz e feijão e o belíssimo ovo estalado em cima. Então vamos lá. Para a nossa receita de hoje, nós vamos utilizar o arroz, feijão, alho, cebola, um pouquinho de sal, uma pitada de vinagre, nosso ovo e o nosso principal, que é o corte de patinho. Tá? Para essa receita, você pode utilizar outros cortes, como por exemplo o contrafilé, tá? E aí depende da sua preparação. O contrafilé, no caso, a gente tem uma capinha de gordura nele, que não contém no nosso corte de patinho. E só que a cocção deles são bem semelhantes, são bem rápidas de preparar. Tá? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar principalmente a carne agora, e o arroz e o feijão eu já fiz a base dele para vocês. E aí a gente tem os temperinhos, aí fica a critério. O feijãozinho com uma pitadinha de louro, um alho frito. Então aí a gente vai para o preparo de cada um. A carne de Nelore, ela tem a parte de fibra dela bem leve no patinho. É uma carne macia, é uma carne ótima para a gente trabalhar ela na grelha e na chapa da forma como nós vamos fazer aqui. Tá? No caso, nós estamos utilizando a nossa grelha, vai ser uma frigideira, ela tem fundo duplo, tá? E aí ela distribui o calor dela por igual em toda a base dela. Tá? Isso é importante para a hora da preparação. Se você tiver uma chapa grossa, também funciona da mesma forma. Sobre colocar sal, temperos, cuidado de não deixar com esse sal muito tempo antes, porque a carne começa a soltar líquido na hora que você deixa ela descansando no sal. Então você pode dar uma temperadinha nela, passar um pouquinho de alho se quiser, se não só sal e um pouquinho de pimenta do reino na hora da preparação. Eu gosto muito de colocar o alho e a cebola já para o final, na hora em que a gente faz a deglaçagem da frigideira. Aqui a gente põe o azeite para selar toda a nossa base da frigideira, tá? E aí a gente entra com a nossa carne. Caso tenha um excesso de azeite, como eu fiz aqui para vocês verem, pode extrair um pouquinho desse excesso, não tem problema. Aí você extrai esse excesso. Se quiser deixar para dar um sabor a mais na carne, pode deixar também. Você pode ir já prestando atenção na selagem, você já vai vendo a mudança de cor que vai tendo da carne na base da nossa frigideira. Tá? Caso você tenha perdido um pouquinho do tempo, tal, você pode pegar a sua carne e dar uma olhadinha embaixo para ver como é que tá, não tem problema. Agora, o que não pode é apertar a carne para ela colar mais, ou seja lá o que for que você vai fazer. Deixa a carne
intacta assim, não aperta, não fica pulando com ela, deixa ela, dá o tempo que ela vai selar e aí a gente vira a carne e sela de novo. Olha o brilho que já está no entorno dela, tá? Então esse brilho já são os líquidos da carne, o suco da carne que está subindo, está correndo da base quente. Então onde a gente vai agora? Coloca o sal, tá? Uma porção generosa de sal aqui em cima e aí a gente vira a nossa carne. Então você consegue olhar pela selagem e o meio da carne ele vai estar vermelhadinho. Então a gente tem o dourado selado de um lado, o dourado selado do outro e o meio dela vermelhinho. Então a gente tem a carne ao ponto e suculenta. Essa é a hora da gente tirar do fogo, tá? A gente tira ele da chapa e aí a gente deixa ele descansando por uns 3 minutos. Não corta antes disso. Por quê? Porque a gente corre o risco de escapar muito líquido na hora desse corte. Tá? Porque já imaginou a temperatura que está essa frigideira, o líquido todo dentro dela numa loucura, correndo, tudo quanto é lugar que está quente. Aí você chega, passa a faca, esse líquido vai sair para todo lado. Então a gente perde suculência da carne nesse momento. Então a gente tira do quente, deixa descansando um pouco, em torno de 3 minutinhos, e aí que a gente começa a laminar, caso você for laminar essa carne. Isso serve para churrasco e para chapas quente dessa forma, tá? Caso for fazer como a nossa receita, que aí a gente precisa do bife grande e inteiro para colocar o nosso ovo estalado em cima, aí a gente não vai cortar. Tá? Então, caso for cortar, sempre lembre desse detalhe, descansa ela. Pessoal, o clássico do bife a cavalo é o bife com o ovo em cima, correto? Agora, nós temos uma frigideira aqui maravilhosa, com todo um grudadinho de carne, um sabor imenso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos saltear uma cebola e um alho aqui, para a gente fazer de acompanhamento com o nosso prato. A gente coloca a cebola cortada na nossa frigideira, tá? O saltear significa saltear mesmo, saltar os legumes aqui, que a gente vai deixando em contato e aí vai salteando eles, tá? E aí a gente prepara a nossa base com todo esse agarradinho que a gente tem aqui no fundo da panela, tá? Eu gosto muito de deixar, quando é cebola em rodelas dessa forma, eu gosto muito de deixar ela dando uma apurada primeiro, aí depois a gente coloca o alho, para não correr o risco de queimar o alho, tá? Porque todo o alho queimado, ele gera um sabor amargo na preparação, então cuidado com isso. Aqui a gente vai deixar a nossa cebola dar uma dourada, acompanhando a base da frigideira, e aí a gente coloca nosso alho junto. Olha aí, o nosso alho já está bem douradinho, tá vendo? A gente acompanha ele aqui com a cebola, tá? E aí, para finalizar e para terminar de tirar esse agarradinho, a gente joga um pouquinho de vinagre, que dá um sabor maravilhoso nessa cebola. Logo após colocar esse vinagre, se você quiser com um pouquinho mais de caldo, aí você acrescenta um pouquinho de água e deixa ela apurar. E aí você tem um caldinho com todo esse agarradinho da frigideira. Agora nós vamos fazer o nosso ovo. Tá? Do mesmo jeito, a gente dá uma pré-aquecida. Nesse caso, nós estamos utilizando uma panelinha de tefal, tá? E um pouquinho de azeite no fundo da frigideira. Pessoal, a característica de um ovo frito, tá? A gente tem uma quantidade de azeite para que frite todo o entorno do ovo, tá? A gente tem a coagulação dele que começa a ser feito e aí nós temos uma crosta que fica em volta. Então, quando a gente vê o ovo, o detalhe que a gente tem que perceber é a hora que está a junção entre a clara e a gema.
Se nessa junção ainda tiver um líquido transparente, é porque ainda não está pronto. Hora que nessa junção terminar e ficar tudo branquinho da clara, pronto, você já pode servir. Então vamos lá, eu já deixei pronto o nosso arroz e feijão, aí as receitas de arroz e feijão, cada um tem o seu jeitinho de preparar, e aí a gente faz a montagem do nosso bife a cavalo. Tá? O bife vai no prato com o nosso ovo em cima. E aí os nossos acompanhamentos, o arroz, o feijão, do lado ou em cima? Cada um tem o seu jeito de fazer, né? Eu gosto sempre um pouquinho em cima do arroz e a nossa cebola para acompanhar. Está pronta a nossa receita de hoje com o nosso corte Nelore. Faça em casa, teste, prove. Obrigado e aguardo vocês para a nossa próxima receita com um novo corte de Nelore para vocês. Um abraço, até a próxima. E aí, você gostou? Eu adoro essa receita, ainda mais com carne Nelore, nutritiva, saborosa, suculenta, uma carne produzida a pasto, uma aptidão mato-grossense, uma aptidão de toda a pecuária brasileira. Bem, estamos chegando ao fim e quero agradecer você que nos acompanhou no nosso programa Isso é Pecuária, um programa da Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso. Então, temos um compromisso. Toda semana traremos notícias e informações de toda uma cadeia produtiva da pecuária de corte do Brasil para o mundo. Até mais!